Boa noite, meus irmãos. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos dar continuidade, então, ao culto ao Senhor. E vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 46. Salmo de número 46. Assim diz a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra e aos confins do... até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Este salmo foi feito ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano cântico. Há momentos na humanidade que várias coisas acontecem e que fazem as pessoas pensar sobre o poder de Deus, a sua bondade, a ação que o Senhor faz no meio de todas as pessoas. Essa semana eu estive estudando sobre o terremoto que aconteceu em Lisboa em 1755. De repente, houve um terremoto nas áreas e nas cidades próximas de Lisboa. Aquele terremoto foi terrível. E ele começou lá no meio do oceano, teve repercussões na cidade, a cidade foi destruída. O povo fugiu com medo, era um dia de comemorações religiosas, todo mundo estava nas igrejas, as igrejas todas foram destruídas, a maior parte, com as pessoas dentro. As pessoas com medo fugiram para a praia, para os portos, vamos ficar perto do mar. Quando as pessoas chegaram lá, o mar começou a se distanciar. Imediatamente elas sabiam o que estava por acontecer. E um tsunami invadiu a cidade de Lisboa. 90 mil pessoas morreram. A maioria fugiu. O que sobrou fugiu. E a cidade ardeu em chamas. Foi isso que aconteceu. Um simples tremor de terra no meio do oceano. Nós nos perguntamos às vezes o que pode estar acontecendo com as nossas vidas e o que nós passamos em certos momentos em nossa história. E quando nós paramos e olhamos o que nós já temos passado, nós podemos dizer, fui abençoado, passei por momentos tristes, tivemos várias dificuldades. E hoje, parando e pensando aqui, nós estamos no meio de uma pandemia. Como e de que maneira devemos olhar para o Senhor e ouvir a sua palavra, entender o que Ele tem produzido para nós e nos entregue. Ele dá para cada um de nós o que nós devemos e precisamos receber.
Esse salmo foi feito, há dúvidas, sobre dois momentos em batalhas em Israel. E nesses dois momentos, um deles foi de Josafá, em que Josafá levou os cantores à frente e falou: nós não vamos ter exército, eles vão só cantar. E o outro exército foi destruído pelo Senhor. Uns dizem que foi esse período, outros dizem que foi outra batalha, mas foi no momento em que o Senhor mostrou ao povo de Israel que o Senhor toma conta da vida deles. Que o Senhor está olhando por eles. Que nós não estamos soltos no mundo como se fôssemos baratas tontas, né? Me perdoe usar esse termo. Como se não tivesse um motivo externo a nós que criou todas as coisas. Como se o mundo não tivesse motivo para viver. Então, eu fui estudar nesse salmo, os autores, e são os filhos de Corá, né? E do salmo, se eu não me engano, 42 ao 72, mais ou menos, são eles a maioria dos autores. E eles, a maioria desses salmos, são salmos de agradecimento ao Senhor, de louvor ao Deus, Criador de todas as coisas, que sustenta a nossa vida. E eles, quando viram a obra do Senhor, o que o Senhor havia feito em suas vidas, eles fizeram esse salmo. Olha o que diz o Salmo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza e é o nosso socorro bem presente nas tribulações. É um movimento. Parece que não, né? Que socorro e ajuda e refúgio é a mesma coisa. Mas você perceber, você tem um movimento no texto, quando nós lemos, né? Porque a pessoa, quando tem necessidade, ela, a primeira coisa que faz é procurar uma saída, um refúgio, um lugar para ficar. E quando ela chega nesse lugar, olha o texto, olha o que ele diz. Quando a pessoa acha refúgio e que ela está segura, ela olha para aquele lugar, e aquele lugar, né? Quando a gente fala fortaleza, dá a impressão de ver só rocha, né? Mas é um lugar forte. É um lugar forte que segura na mão. E logo depois, a pessoa recebe amparo, né? O socorro. Olha o caminho. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso socorro. O Senhor é o nosso Deus. E o Senhor está presente, meus irmãos, nos momentos de tribulação. Eu não quero que a gente fique pensando aqui apenas em Covid-19. Mas em vários momentos, em várias situações, nós precisamos do Senhor. Nós necessitamos do apoio do Senhor. Nós precisamos do refúgio do Senhor. Nós precisamos da fortaleza de Deus. Nós precisamos do socorro daquele que criou todas as coisas. Daquele que tem todo o poder. Nós precisamos. E nós fomos criados para isso. Para buscar esse Criador. Mas olha só o texto. Ele fala o que é o Senhor para as nossas vidas. E o que isso representa para nós. Né? Olha, perante esse refúgio, perante essa fortaleza, perante esse socorro. Olha só, o Senhor é tão grande, portanto, Ele é tão grande, Ele é tão maravilhoso. Portanto, verso 2, portanto, não temeremos. Portanto, não temeremos. E aí, eu quero tirar uma dúvida muito grande das pessoas. Porque às vezes nós sentimos medo. Faz parte. É um instinto nosso.
Faz parte do ser humano, o Senhor sabe disso. E você sentir medo não quer dizer que você é um covarde. Não quer dizer que você está fugindo. Quer dizer que você está preocupado com a situação. E o mais importante, esse sentimento direciona você a buscar aquele que vai dar a saída para a sua vida. Ele, o Senhor. Portanto, não temeremos. O temeremos aqui é depois de que a pessoa tem a consciência do poder de Deus para as nossas vidas. A consciência de que o Senhor toma cuidado de suas vidas. A consciência de que se nós vivermos para o Senhor. E se nós morrermos para estar com Ele. Para estar com Ele. Por isso, não é a morte, como Paulo disse, ó morte, onde está a tua vitória? Mas estar ao lado do Senhor é que nos tira o temor. Louvado seja Deus por isso. E o texto continua, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem, que os montes se abalem nos meios dos mares, no seio dos mares, e ainda que as águas tumultuem, espumem na sua ira, os montes se estremeçam. Ainda que tudo isso aconteça, nós não temeremos. Eu comecei essa pregação lembrando o que aconteceu em Portugal, em 1755. Dia 1º de novembro de 1755. Quando nós olhamos esse texto, e eu procurei vários autores, talvez eles não conheçam geologia, eu sou geógrafo, por isso eu vou poder dizer isso agora. Nós estamos vendo aqui o que acontece no terremoto. O texto está dizendo o que acontece no terremoto próximo do mar. A terra treme, parte da terra pode cair no mar. Por causa do terremoto ser no oceano ou por causa da terra que caiu, pode acontecer o tsunami, que é a terra espumando. Pode ser apenas o terremoto. Mas olha só, o autor está mostrando muito claramente. E olha, em 1º de novembro de 1755, em alguns instantes, 90 mil pessoas morreram. Faz parte, meus irmãos, desses momentos terríveis. Nós não podemos explicar o que Deus quer com isso, mas eles acontecem. Eles aconteceram, eles acontecem e eles irão acontecer. E nós estamos passando por um parecido, em não tão grande escala, mas nós devemos prestar atenção, né? Nos envolver para atuar nas ações sanitárias. E sempre e em todo momento, nós não deveremos temer, porque o Senhor tem controle sobre todas as coisas. Quando o autor vê essa situação, quando ele percebe isso, e ele olha para essa catástrofe tão grande, mas ele percebe que o Senhor é o Senhor, e portanto ele não teme, ele lembra de Jerusalém. Ele lembra do Senhor mais uma vez. Ele fala assim, começa lá no verso 4. Há um rio, porque os outros versos eles vão com maiúsculo, mas de um verso para outro é minúsculo, quer dizer que não acabou a frase, né? Então começou outra frase. Diz assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ele está falando de Jerusalém. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, o Senhor, né? Com o seu templo. Interessante, né? O rio que passa ali no meio de Jerusalém, como é que chama esse rio? Não tem. Não tem esse rio. Esse rio é o Senhor.
Ele fala, um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E completa no verso 5, Deus está no meio dela, o Senhor é esse rio, jamais será abalada. O Senhor é que dá o sustento ao seu povo. Deus a ajudará desde a antemanhã. Lembra-se que nós estávamos falando do momento que foi feito esse salmo, em que havia aquela guerra, e que o Senhor atuou de uma maneira que eles ficaram maravilhados, e que eles perceberam, aqueles judeus tiveram sofrimentos depois, mas eles, em algum momento de sua vida, viram a ação de Deus de maneira maravilhosa. E nós, meus irmãos, já vimos isso. Se nós pararmos aqui, que não é esse o sentido, né? Mas se nós pararmos aqui e perguntarmos para cada um, o Senhor já atuou em sua vida? Nós vamos ver que o Senhor já fez isso. Em vários momentos. E aquele povo está lembrando e está falando do Senhor e mostrando que em Jerusalém há um Deus verdadeiro. Esse Senhor é o Senhor do poder. Esse é que criou os céus e a terra. Verso 6. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor é que tem o poder e a força e o domínio sobre todas as coisas. Ninguém mais. Ninguém mais. Ninguém pode dizer, eu sei o conhecimento do Altíssimo, eu sei o que vai acontecer amanhã, eu posso contar os cabelos da minha cabeça. Jesus falou isso. Ninguém sabe muita coisa, o Senhor sabe tudo. A ciência tenta. Olha só, hoje, a primeira pessoa tomou a vacina contra o Covid. Graças a Deus, o Senhor deu entendimento ao ser humano. E a nós também. E a muitas pessoas, para nós atuarmos com a ciência. Mas a ciência não terá todo o entendimento. Só o Senhor conhece tudo. Só o Senhor tem todo o saber. Só o Senhor. Ninguém mais. Verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando eles viram a obra que o Senhor fez, naquele momento, e quando nós vemos o Senhor atuar de maneira que nós não conseguimos perceber, uma outra atuação que não seja a do Senhor, eu já vi várias. Eu já vi o Senhor atuar. E se nós começarmos a perguntar, poderemos até aqui ficar muito tempo falando a respeito disso. Ele chama o povo a fazer isso. Vinde, meus irmãos. Contemplai as obras do Senhor. Olha a criação. Olha o que ele fez. Olha que maravilha é. Engraçado, né? Quanto mais a ciência se aprofunda, mais distante se amplia o horizonte do universo. Outro dia eu estava fazendo uma leitura do texto e falou assim, olha que engraçado, a distância do que nós sabemos até o fim do universo, quando chega lá, a gente não consegue enxergar mais nada. Falei, puxa vida, né? Será que é porque a gente não enxerga? Deus enxerga, a gente não enxerga. Deus tem todo o poder. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro. Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Olha, o terremoto é um exemplo disso, né? Ele põe termo à guerra. Olha só, o povo tinha sido atacado, né? Estava numa guerra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. O Senhor atua contra o inimigo. A gente não vê.
A gente não vê. Nós não vemos. Quanto o Senhor já fez por nós e nós não vemos. E Ele atua verdadeiramente com o inimigo. Ele está falando aqui de uma situação de batalha, mas é uma abstração a respeito de tudo que acontece. Né? Quando ele fala das assolações, está falando, por exemplo, do terremoto que aconteceu em 1755. Né? Não é aula de história, de geografia. Mas olha quanta coisa aconteceu. Quantos terremotos aconteceram, quantas batalhas, quantos momentos decisivos. Se a gente não quer falar daquelas batalhas, se nós não queremos falar daqueles terremotos, vamos falar dos momentos que nós vivemos no nosso dia a dia. Nós precisamos do Senhor, da sua mão, da sua companhia. Nós precisamos do Senhor dia a dia. Verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus não precisa de nós para ser exaltado. É um privilégio nosso. Podemos estar aqui e ouvir a palavra dele e exaltar o seu nome livremente. Livremente. Mas ele não precisa de ser exaltado. Ele já é a própria exaltação. Ele está na glória da glória. Ele é a riqueza das riquezas. Quando nós falamos isso, nós devemos lembrar que quando a gente fala em riqueza, quando a gente fala que ele precisa ser exaltado, nós nos lembramos que às vezes nós prestamos atenção muito nisso, né? Terremoto, Covid, dificuldade. Mas a obra principal do Senhor foi o que ele fez em nossas vidas. Esse é o verdadeiro milagre. Esse é o verdadeiro refúgio. Essa é a verdadeira fortaleza e é o verdadeiro socorro, porque nós, meus irmãos, não precisamos, não podíamos fazer nada para alcançar o direito de estar do lado do Deus excelso. Nós não podíamos fazer nada. No entanto, ele veio morrer em nosso lugar, na pessoa de Jesus Cristo. Ele sabia que nós precisávamos de refúgio. Ele sabia que nós precisávamos do verdadeiro socorro. Ele sabia que nós precisávamos da fortaleza que é o Senhor. O Senhor, meus irmãos, atuou de maneira maravilhosa para que nós nos livrássemos de nós mesmos. Porque nós não conseguiríamos alcançar a salvação e o Senhor nos salvou. Por isso, ele é o nosso refúgio. Por isso, ele é a nossa fortaleza. Por isso, ele é o verdadeiro socorro. E isso é o que importa. Porque se vivermos, nós devemos viver para Cristo, em nome de Jesus. E se morrermos, para Cristo devemos morrer, em nome de Jesus. Viver uma vida entregue nas mãos daquele que preparou tudo para que ouvíssemos a sua mensagem e para que vivêssemos a vida de acordo com o que ele determinou. Nem foi aqui, foi na eternidade. Louvado seja o Senhor. O Senhor é o Senhor. O Senhor é Deus, é poderoso. Verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E quando nós prestamos atenção que o texto fala a respeito de batalhas, que o texto fala a respeito de assolações, nós olhamos para o passado e lembramos que o que os governos tentam, o que as ideologias tentam, o que o mundo nos oferece é paz. Mas ninguém pode nos dar
a verdadeira paz. Por isso que o Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Louvado seja Deus por essa obra maravilhosa em nossas vidas. Porque Ele transformou o nosso ser. Podíamos estar hoje vagando pelo mundo, sem caminho, sem destino. Mas Ele nos chama a viver a vida do lado dEle, a guiar-nos, a nos dar consolo. Louvado seja Deus, hoje, ontem, hoje e para todo sempre. Amém. Eu vou chamar o reverendo Fernando, porque ele vai orar e vai impetrar